Sampaio Corrêa, treino único para o jogo deste sábado diante do Criciúma. Sábado, também conhecido como amanhã. Ambos viajaram, Sampaio Corrêa se deslocou de Salvador e o Criciúma se deslocando de Santa Catarina aqui para São Luís do Maranhão. O Cláudio Tencati fala já com preocupação da janela de transferência e também de ter o equilíbrio de não anunciar jogadores para que não milindre alguns que estão no grupo. O equilíbrio do Criciúma no campeonato é sem dúvida nenhuma sensacional. Estaremos também focando os jogos desta sexta-feira, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238-5050 98802-0326. Tudo bem? Seja muito bem-vindo de volta aqui ao nosso canal, Laércio Costa Narrador. Inscreva-se e acione o sininho para as notificações. Seu like é importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários para nós, porque eles valem a sua participação no Fala Galera. E vem aí o início da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltando poucos jogos para terminar a primeira fase, ou seja, o primeiro turno da competição, com destaque para as equipes que estão na parte alta da tabela. Vila Nova é o líder nesse momento com 30 pontos, Novo Horizontino com 29, Vitória da Bahia 28 e Sport Recife com 28 pontos. Lembrando sempre que o Sport tem um jogo a menos da primeira rodada, então ainda tem que cumprir esse compromisso, só tem 13 jogos até aqui realizados. O Criciúma, adversário do Sampaio Corrêa, está configurado na 5ª colocação, enquanto que o Sampaio Corrêa, na 12ª, o time tricolor de aço precisando triunfar para melhorar o seu posicionamento da tabela da competição e dar uma freada no Criciúma nesse momento, que vem fazendo uma bela campanha no Campeonato Brasileiro. O time do Sampaio Corrêa precisa engatar uma boa sequência de vitórias. O Sampaio ainda não conseguiu uma boa sequência de resultados positivos. Vem mais uma vez com um empate em casa, uma derrota fora. Isso não é salutar, não é bom para quem pensa ainda em acesso. Dá, claro que dá. Tem condição? Tem condição. Mas é preciso que o Sampaio Corrêa seja eficiente. Essa falta de eficiência nas finalizações é que tem nos preocupado, porque às vezes ritmo de jogo, a condição tática, técnica do time, a gente tem percebido o crescimento desde o Evaristo, antes do Felipe Evaristo e agora do professor Márcio Fernandes. Então há um crescimento do Sampaio Corrêa, mas a tal pontaria ela continua estagnada. O Ítalo melhorou, o Ítalo tem marcado seus gols, tem marcado um gol por jogo nesses últimos jogos, 2 gols, nos últimos 2 jogos, então já começamos a ter aquele centroavante que a gente espera. Claro que houve tropeços, perdeu gols de cara, mas está entrando no ritmo que o torcedor do Sampaio, que nós todos estamos esperando, que lhe é peculiar por ser um artilheiro com o currículo, com o nome que tem. Então, essa é uma grande aposta do Sampaio Corrêa, eu diria aposta em relação à sua idade, já de 35 anos. Então, o Sampaio acredita, nós acreditamos, a diretoria acreditou, a comissão técnica acredita, porque esse é o grande nome do Sampaio Corrêa lá no ataque. Mas tem o outro grande nome, que esse sim desequilibra, é o grande jogador, não só do Sampaio, mas da Série B do Campeonato Brasileiro, um dos, que é o Pimentinha, que é o jogador que quando não joga, o Sampaio sente muito a falta do Pimentinha. Bom seria se ele estivesse presente em todos os jogos do Sampaio Corrêa. Não é possível pelo planejamento, que já foi tão falado aqui pelo departamento médico do Sampaio, pelo departamento de fisiologia do time tricolor, do entendimento da comissão técnica, que é preciso preservar o jogador para ter ele sem contusão e de um ritmo de jogo um pouco menos, com uma carga menor do que os demais jogadores,
que tem uma sequência de jogos. Então, por isso, às vezes, o Pimentinha não viaja. Não é exatamente porque o Pimentinha tem medo de avião ou porque o Pimentinha não gosta de viajar. Não, mas pelo planejamento que há um entendimento do Departamento Médico do Sampaio Corrêa, da fisiologia e da comissão técnica de que é preciso preservar o jogador para evitar as contusões. É um jogador que apanha muito, a gente sabe. O que o Pimentinha apanha nos jogos é uma coisa assim impressionante, é incrível. Mas, torcida, é isso aí. Então, o Pimentinha é um jogador que vai estar presente nesse jogo do Sampaio diante do Criciúma, pelo menos ele, porque o Marcinho vai ficar de fora por conta da cláusula contratual. Ele não vai poder jogar também o Alexandre Tan, e tem mais o Alexandre Tan, reserva do Sampaio, né? Pouco utilizado, inclusive. Mas o Maurício é desfalque do Sampaio, jogador que estava vindo muito bem ali no meio de campo, compondo. O jogo passado foi colocado na lateral direita por conta da contusão do Matheus Pivô, mas tem o Samuel Santos, que foi contratado, que é lateral direito, que deve estrear assim que a janela permitir, janela de transferência, sendo regularizado. Deve ficar à disposição, já está na verdade à disposição do professor, entretanto treinando, só trabalhando, mas é importante que o jogador esteja aqui trabalhando, como esses três já estão. Se tem outro jogador que já chegou e está trabalhando, não é do nosso conhecimento, mas o Leonan, o que mais? O Samuel e o Emerson Carioca, todos estão aqui. Em abrindo a janela de transferência, esses jogadores vão estar já aptos para atuar, porque já trabalham a parte física e técnica. Então, creio que eles vão estar bem assim que o professor Márcio Fernandes optar por eles. Então, a gente agora fica na expectativa dessa armação do time diante do Criciúma nesse confronto que vai acontecer neste próximo sábado no Estádio Castelão, a partir das 17 horas. Para falar um pouquinho mais sobre esse jogo, e daqui a pouco a gente vai ouvir Cláudio Tencati, que é o técnico do Criciúma. É um técnico que tem números maravilhosos, né? São 42 jogos com vitória, né? Dos 90 que ele já tem, são empates e mais derrotas, são poucas derrotas que ele tem no comando da equipe. Mas o Cláudio Tencati é um ótimo técnico. Daqui a pouco ele fala também a respeito da janela de transferência e de que o Criciúma também não está contente, embora fazendo uma boa campanha, mas vai ao mercado para tentar trazer alguns jogadores. Mas meu parceiro Afonso Diniz, repórter da TV Mirante, meu parceiro na transmissão quando não está no Premiere, né, Afonso? Nós estaremos neste sábado, eu estarei no comando da jornada esportiva da Mirante, aqui do canal Lécio Costa Narrador também, para a gente trazer tudo. E você quer uma transmissão vitoriosa? É nossa. Então, venha, porque dificilmente Lécio Costa transmite o jogo do Sampaio para o Sampaio Corrêa não ganhar. Então, pé quente está aqui, meu irmão. Então, vem comigo aqui nessa transmissão de amanhã do jogo Sampaio Corrêa Criciúma. E a gente vai vibrar juntos, tá bom? Eu tenho novidade daqui a pouquinho para te contar também. Então, meu craque Afonso Diniz, nos conte tudo do Sampaio Corrêa, nossa Bolívia querida, o tricolor de São Pantaleão. E é nisso que os jogadores do Sampaio Corrêa se apegam. O zagueiro Gustavo Henrique, por exemplo, fala em fazer valer o fator campo para que o Sampaio Corrêa reencontre a vitória em Gustavo Henrique. Com certeza, a gente tem que aproveitar do mando de campo, a gente dentro de um trabalho, dentro de um contexto que a gente vem trabalhando também, dentro de casa que a gente vem sendo muito forte, o ímpeto é não perder, mas também que a gente possa fazer uma ótima partida, para que a gente possa assim sair com resultado positivo, sair com os 3 pontos. Acreditamos totalmente no potencial de cada um do nosso time, acreditamos no trabalho do Márcio Fernandes e acredito que a gente vem fazer um grande jogo contra a equipe do Criciúma. Para a partida diante do Criciúma, o Sampaio Corrêa tem a volta do atacante Pimentinha, que foi poupado no último confronto por conta de desgaste muscular. Matheus Pivô, que estava suspenso na partida diante do Vitória, deve retornar. Ele vem em recuperação de uma tendinite e a projeção é que ele vá para o confronto. Entretanto, o Sampaio Corrêa não terá o volante Maurício, que recebeu o 3º cartão amarelo. Outro que não joga é Marcinho, que tem contrato com o Criciúma, está emprestado e por força desse contrato não pode enfrentar a sua equipe principal. O time do Sampaio Corrêa realiza, portanto, esse treinamento hoje à tarde e entra em regime de concentração para o jogo que acontece amanhã, às 5 da tarde, contra o Criciúma, no Estádio Castelão. As notícias tricolores com Afonso Diniz.
Maravilha, meu craque Afonso, estaremos juntos nessa grande jornada esportiva aqui pelo nosso canal, aqui pelo nosso timaço. Então, minha galera, estarei então no comando dessa grande jornada esportiva, ao lado do Thiago Bastos, do Afonso Diniz nas reportagens, do Wallace Brito. Vamos que vamos juntinhos, e Tércio Dominici na central estará trazendo todas as informações para nós, tá? Então aí o Sampaio Corrêa. Tempo para treinar não teve, né? Devido às viagens, os jogos muito curtos, espaço de tempo, e aí é superação. Sampaio terá esses desfalques e a gente vai apostar em quem eu apostaria. Matheus Pivô de volta na lateral direita. Você pode configurar Johnny Douglas e Luiz Otávio, acho que essa é a pedida, não há porque inventar não, é Luiz Otávio e Johnny Douglas no meio de campo. Aí você não vai ter o Marcinho, mas você pode ter o Eloy ou pode ter o Vila. E aí você pode colocar quem? Aí o Neto Paraíba, né? E continua o Neto Paraíba no time. Lá na frente, ou então você pode colocar um time mais ofensivo, talvez sem o Eloy a princípio, ou sem o Gustavo, colocando o Eloy que tem uma qualidade absurda de passe. Então, Johnny Douglas, Eloy e Neto Paraíba, trazendo Pimentinha, Ítalo e Matheus Martins pelo lado esquerdo. Pode ser esse o time do Sampaio Corrêa. Acho que, professor Márcio, é hora de dar uma oportunidade para o Matheus Martins, porque o nosso guerreiro, leão de treino, Vinícius Alves, ele não tem resolvido dentro dos jogos, embora seja um jogador que se doe muito, que batalhe, mas não tem resolvido. E o Matheus Martins tem muita habilidade, tem um chute bom cruzado para o gol, também não marcou, fez um bom chute, uma bela defesa do goleiro, do Vitória, teve pouco tempo em campo. Então eu acho que ele pode configurar um time mais ofensivo. É claro que você tem que se precaver, porque o time do Criciúma não é bobo, o time é bom. O próprio Tencati disse que eles têm uma variação de jogada, ali, jogadas rápidas, movimentação, que dificulta a ação de marcação dos adversários. E aí o Sampaio Corrêa tem que ver essa ação, a passagem dos laterais, e aí como é que o Sampaio neutralizaria? Exatamente com a marcação de linhas altas em cima do time, não dando espaço. E aí o Maurício vai fazer uma falta incrível, porque é um jogador que está ligado o tempo todo na parada, né? Fica ligado. Então o Maurício está ligado o tempo todo, então ele vai fazer falta para o Sampaio Corrêa nesse esquema. Mas eu espero que a escolha do professor seja uma bela escolha e que o Eloy entre também mais ativo no jogo, se é que ele vai entrar, se é que ele vai ser escolhido, porque é um jogador que tem um bom passe. Isso aí a gente sabe e isso é incontestável. Então é o que o Sampaio Corrêa tem, torcida. Então não adianta a gente tentar imaginar outra coisa. Tem Eloy, tem Rafael Vila, ele pode escolher. O melhor passe é Rafael Vila, a melhor pegada é do Rafael Vila. Um bom passe e uma boa pegada, não tão quanto o de Eloy, que tem um bom passe, é do Luiz Gustavo. Vamos ver como é que ele vai configurar esse time para esse confronto diante do Criciúma. Mas eu estou bem confiante que o Sampaio Corrêa faz um grande jogo e busca também uma boa vitória, porque já vamos aí para uma sequência sem vitórias nesse Campeonato Brasileiro, e é preciso o Sampaio, que não caiu nessa rodada, por conta de que os que estavam mais embaixo também perderam, e aí o Sampaio se manteve na 12ª, em contrapartida você vai se distanciando da ponta, e aí não pode. Se você está pensando em brigar lá em cima no final do campeonato, a hora é essa. A gente não pode deixar o tempo passar. Sampaio tem que fazer o dever de casa e buscar pontos fora de casa, se quiser ainda pensar em acesso para 2023. Portanto, é isso da Bolívia querida. Eu tenho o professor Cláudio Tencati, mas antes do professor Cláudio Tencati, eu quero mais uma vez te falar da Mebal Alumínio. A Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Se você estiver querendo uma porta aí bonita, de vidro temperado, janela, é com a Mebal Alumínio. Jardim de inverno na reforma da sua casa ou na construção da sua casa, é com a Mebal Alumínio. Fica ali, aqui em São Luís, na entrada do Coatrac, bem próximo ao sinal. O telefone 3238-5050. E o WhatsApp é 98724-2849. 98724-2849. Se quiser ir pessoalmente, vai lá tomar um cafezinho, comente e diga: olha, estava no canal Lécio Costa Narrador, ele mandou aqui. E você tem um precinho especial de acordo com o canal. Tá valendo, minha galera? É isso aí. E o professor Cláudio Tencati? E o Criciúma? O Criciúma que veio de vitória sobre o CRB em casa. E olha, galera, para mais de 12 mil pessoas. O Criciúma jogou, ganhou o CRB de 2-1.
O Vitória da Bahia jogou no Barradão para quase 12 mil pessoas de um tempo super chuvoso lá na Bahia. Muita chuva caiu e o Sampaio Corrêa e o Vitória venceu ao Sampaio Corrêa. O CRB lá em cima, o Vitória lá em cima e o Sampaio Corrêa ainda na segunda página. Mas agora a preocupação também do Cláudio Tencati, que vem fazendo um grande trabalho à frente do Criciúma, é também com a janela de transferência. E vamos ver o que é que o professor Cláudio Tencati, ele fala aqui no canal, já é a respeito dessa janela de transferência. Vamos ver o que é que diz aí o técnico do Criciúma. Tencati, no fim de semana abre a janela de transferências, né? E muito se fala sobre jogadores que podem ser negociados pelo Criciúma, enfim, muita gente de olho em alguns jogadores. O Criciúma já tem alguém acertado ou quase acertado, negociado? E quais posições, olhando hoje, né, sem perder ninguém, você diria que são as principais que o Criciúma vai agir no mercado para ir atrás? As posições, assim, a gente está tomando um cuidado internamente para não abrir muito a respeito das posições, até para não gerar um problema de gerenciamento interno com jogadores, né? Porque a gente tem alguns jogadores em posições que a gente vai contratar. E daqui a pouco você gera um problema, daqui a pouco o cara desanima, pô, mas tá trazendo mais um aqui, ou tá trazendo mais um ali, ou vai trazer esse, trazer aquilo, e eu que estou fazendo aqui, né? Então, isso acontece. Então a gente vai tomar um cuidado para não falar. Não tá fácil, já vou avisando, não tá fácil. A gente está se batendo, não é só nós. Não tem jogador no mercado. Os times que tem estão segurando unhas e dentes, né? Então você vai para a Série C, a maioria dos jogadores com contrato e com multa, e os caras não querem liberar se não pagar multa, entende? E digo que vai ser um processo difícil. Inclusive a gente já está começando a olhar para um outro mercado, não só aqui, mas até o mercado fora, né? Então, inclusive o sul-americano. Por quê? Porque internamente hoje nós estamos com muita dificuldade para contratar, para trazer. Não é só nós, a gente tem visto isso, o Alex está nessa batalha frequentemente aí, mas a gente vai, dentro daquilo da necessidade, procurar atender, né? E o Alex está prontamente sempre atento para isso, para a gente que possa trazer os jogadores, mas a guerra vai ser grande, e a disputa também. Aparece um jogador, tem 3, 5, 4 clubes disputando, e aí aquele negócio, né? Os valores aí os caras estão aproveitando, né? Porque eles estão inflacionando, e aí está indo para o teto, e aí já fica difícil a concorrência. Não, a gente tem conversas, mas assim, alguns encaminhados, mas nada de concretizado ainda. Tencati, na primeira resposta você explicou os porquês da escolha pelo Miqueias, mas penso que com o Léo Costa deva ter sido uma conversa um pouco diferente, porque ele pegou dois jogos complicados, enfim, ele correspondeu. Como é que foi essa conversa com o Léo? Nesse jogo você vai ter que ficar fora. Natural, assim, a gente procura sempre dar satisfação, elogia o trabalho dele, né? E ao mesmo tempo, assim, a gente sempre procura ser transparente. Por isso que os atletas, assim, têm um respeito conosco em virtude disso. E a gente sempre pontua taticamente. Então a mudança do Léo não foi por mau rendimento, foi tático, né? Uma opção tática, né? E dentro da opção tática, por causa de característica, né? Você não se surpreenda se ele voltar já a ser titular no próximo jogo, em virtude de opção tática, da mesma forma. Então eu uso muito isso, né? Se eu tenho uma opção, uma característica que é necessário para aquele jogo, o atleta vai cumprir, né? E vai executar. Então por isso que em alguns momentos a gente até pensa, porque isso, porque aquilo, porque também por causa de característica. O ano passado a gente fez muitas essas opções, deu certo em alguns momentos, né? Então, e até nos rendeu resultados positivos por isso. Então eu acho que essa conversa sempre é positiva, e o bom que os jogadores eles entendem, né? E ao mesmo tempo a cabeça boa, né? O Léo foi entrevistado aí há poucos dias atrás, e quando se falou, né, do bom jogo que ele fez contra o Vitória e quanto tempo não vinha jogando, ele só exaltou, ele não se lamentou por não estar vindo jogando, e sim agradeceu por aquele momento que ele estava vivendo. Então é atleta que merece, e isso que é o bom, a gente não tem uma vaidade interna, e quem tiver vai embora, porque é uma das principais escalas ali da nossa filosofia de trabalho, está escrito lá na parede do vestiário, fidelidade. Então, se não tiver fidelidade à equipe, não pode estar no nosso ambiente. Então, e isso é bacana que o nosso time tem. O ano passado, o Criciúma do Tencati foi conquistar 27 pontos na 20ª rodada. E esse ano, o Criciúma do Tencati está conquistando 27 pontos na 14ª rodada. O que mudou de um ano para cá que o Criciúma do Tencati aprendeu a jogar mais a Série B e tem essa situação toda? Eu estou rindo aqui que é o Criciúma Carvoeiro, né? Do Tencati eu não Tencati é o técnico. Não entendi o técnico, mas não. Olha, é um planejamento de manutenção, né? E quando você tem manutenção de trabalho, quando você tem pontualmente contratações, manutenção de elenco,
né? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando nós viemos aqui em 2021, muitos jogadores que hoje são titulares absolutos do time e uma identidade com o clube excepcional, entende? Eram questionados se teriam condições de jogar a Série B para 2022. Vamos lá. Rodrigo, Felipe Matheus, Arilson, né, Léo Costa, Gustavo Goleiro, quem mais ali? Claudinho, que era de 2021, Helder, né? Então, quer dizer, e olha quem hoje é um dos alicerces do nosso time, são esses jogadores. Então, isso que é o quê? Manutenção, gerou confiança para esses caras, potencializou esses jogadores, e por isso que esses jogadores hoje é um alicerce para nós, porque hoje eles têm identidade com o Criciúma. Então aí o professor Cláudio Tencati falando para nós aqui, né, a respeito da janela e do seu time, do Criciúma, principalmente depois da vitória diante do CRB. Foi uma bela vitória, né? Colocou lá o Criciúma no G4, o time está muito bem posicionado e aí vem para cima do Sampaio Corrêa Futebol Clube aqui tentando mais um bom resultado. É um jogo difícil, não resta nenhuma dúvida aí para a Bolívia querida. Essa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, galera, então já tivemos, né, a 14ª rodada, está aqui exatamente, e agora a 15ª, que será nesta sexta-feira. Veja a abertura, neste dia 30, Tombense e Chapecoense. Esse jogo acontece às 21h30. Somente este jogo, nesta sexta-feira. Amanhã, vamos conferir essa programação. Atlético Goianiense e Vila Nova, temos Avaí e ABC. Esse jogo, primeiro aqui, Atlético Goianiense e Vila Nova, 16 horas. 17 horas tem Avaí e ABC. Às 17 horas é o nosso jogo, Sampaio Corrêa e Criciúma comigo, no comando da grande jornada. Depois teremos CRB e Londrina. É o leque, o famoso leque. Esse jogo também. Aí no domingo vamos ter Juventude e Vitória, Sport e Ceará, Ponte Preta e Novo Horizontino, Mirassol e Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. Esse jogo está programado aqui para segunda-feira. Vejam bem, 2 jogos na segunda-feira, galera. Mirassol e Ituano, às 18 horas, e o Botafogo contra o Guarani, às 20h15, no estádio Santa Cruz. Isto no dia 3, segunda-feira. Portanto, essa rodada começa hoje e termina na segunda-feira. Inscreva-se, galera, aqui no nosso canal, né? Esse é o Costa Narrador, não deixe de se inscrever. Acione o sininho para as notificações, seu joinha é importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço, fique com Deus e até mais.